Você não precisa, não tem jeito mesmo. Minha mãe disse isso com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo, sem hesitar, sem abaixar a voz, sem sequer me olhar nos olhos enquanto falava. Ela estava ajeitando o colar da minha irmã Letícia, passando os dedos pelo cabelo dela que acabava de chegar do salão, cheirando a produtos caros que eu nunca tinha usado na vida. E jogou aquelas palavras para mim como quem joga um osso pro cachorro, de costas, sem cerimônia, sem esperar reação. Eu tinha 29 anos. Trabalhava desde os 16. Tinha acabado de voltar de um plantão de 12 horas num hospital público onde eu cuidava de desconhecidos com mais carinho do que minha própria mãe jamais tinha me tratado. E ela me disse, na minha cara, que eu não tinha jeito. Fiquei parada no corredor com o batom na mão, os pés descalços sobre o piso frio de cerâmica, ouvindo o motor do carro ligar lá fora, ouvindo o portão abrir, ouvindo elas duas ir embora para um salão que não me incluía, para uma festa que eu nem sabia se era bem-vinda. O ar ficou diferente quando o carro sumiu. Ficou mais pesado. O corredor que eu conhecia desde criança, com aquelas paredes de tinta amarela desbotada e o quadro de São Jorge que meu pai tinha pendurado torto e nunca ninguém corrigiu, aquele corredor de repente pareceu uma armadilha. Senti meu coração disparar do jeito que dispara quando o corpo percebe algo que a mente ainda tenta negar. As mãos ficaram levemente úmidas. Os olhos arderam, mas não chegaram a lacrimejar. Havia algo acontecendo dentro do meu peito que não era exatamente choro. Era mais parecido com um vidro rachando devagar. Aquele tipo de rachadura que você não vê acontecer, mas de repente está lá, irreversível, percorrendo a superfície inteira sem fazer barulho. Respirei fundo. Uma vez, 2 vezes. O cheiro de laquê que minha irmã tinha deixado no ar me deu uma tontura breve. Depois fui pro banheiro. Me olhei no espelho. E fiquei ali, me olhando de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. Meu nome é Camila Rocha. Tenho 29 anos. Nasci e cresci em Fortaleza, no Ceará, numa casa de classe média baixa num bairro chamado Messejana, onde todo mundo se conhece e a vida acontece na calçada. Sou técnica de enfermagem formada pelo Cefet. Trabalho em 2 empregos, um plantão diurno numa UPA e um noturno num hospital particular às sextas e sábados. Sou a filha do meio. Acima de mim tem o Rodrigo, que tem 34 anos. Foi embora para São Paulo ainda novo para tentar a vida e que aparece em casa uma vez por ano, no máximo. Abaixo de mim tem a Letícia, 26 anos, minha irmã mais nova, que até onde eu sei nunca trabalhou um único dia de forma consistente na vida. E durante toda a minha existência, eu fui a filha que estava no meio de um jeito que não era só de ordem de nascimento. Era de afeto, era de atenção, era de valor. Eu estava no meio e nunca cheguei nem em primeiro nem em último na fila do amor da minha família. Fiquei presa num limbo onde eu era presente o suficiente para ser cobrada, mas invisível o suficiente para ser ignorada. Essa é a minha história. E eu preciso que você ouça ela até o fim. Se você já se sentiu assim, se você já foi a pessoa que deu tudo e recebeu sobras, se você já ficou de fora de algo que deveria ser seu por direito, deixa o seu like aqui agora para eu saber que não estou sozinha. Esse like para mim significa mais do que você imagina. Se inscreve no canal para me acompanhar até o final, porque essa história não termina no corredor com um batom na mão, e eu prometo que a virada vale cada minuto. Me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. Fortaleza, São Paulo, Belém, interior do Mato Grosso, não importa onde você está, eu quero saber. E fica comigo. Deixa eu te contar como foi a minha infância para você entender de onde eu vim. A nossa casa era pequena, mas não era pobre. Meu pai trabalhava como motorista de ônibus e minha mãe como costureira em casa, aceitando encomendas de uniformes escolares e roupas sob medida. A gente não tinha luxo, mas tinha o necessário. O problema nunca foi falta de dinheiro. O problema era para onde o dinheiro ia quando sobrava um pouco. Eu tinha 8 anos quando minha mãe chegou da feira com 2 sacolas. Chamou a Letícia primeiro. Sempre a Letícia primeiro. Tirou um vestido azul de dentro da sacola, bordado, com laço nas costas e detalhe em renda na barra. Letícia gritou de alegria. Saiu pulando pelo corredor. Minha mãe sorriu daquele jeito que ela só sorria quando minha irmã estava feliz. Depois me chamou. Tirou o segundo vestido. Rosa. Simples. Sem enfeite nenhum. Me entregou sem comentário. Eu olhei para o vestido e depois para ela esperando alguma coisa. Uma explicação. Uma palavra de carinho. Também é bonito, filha. Nada. Ela já tinha voltado as atenções para Letícia que estava se olhando no espelho do quarto. Eu fui pro meu cantinho.
Sentei no chão atrás da cama e fiquei olhando para o vestido rosa por um tempo que não sei medir. Não chorei. Nem sabia direito o que estava sentindo. Só sabia que alguma coisa estava errada e que de algum jeito eu era o motivo. Isso foi só o começo do padrão. Com o tempo, fui reconhecendo ele em todo lugar. Na hora da janta, quando tinha um pedaço de frango melhor e um menos bom, sempre sabia qual seria o meu. Quando minha mãe ia a festas de família, arrumava a Letícia com capricho e em mim jogava uma roupa qualquer. Quando as duas brigavam, minha mãe terminava sempre defendendo Letícia, mesmo nas vezes em que eu era claramente a que estava certa. Uma vez, Letícia quebrou uma xícara que era da minha avó materna, uma xícara de louça portuguesa que minha mãe adorava, e colocou a culpa em mim. Minha mãe me puniu durante uma semana sem ver televisão. Eu tentei explicar. Ela não quis ouvir. Nunca quis ouvir quando era contra a Letícia. O momento que mais me marcou na adolescência foi na semana da minha formatura do ensino médio. Eu tinha terminado em segundo lugar na turma, resultado de 3 anos acordando cedo, trabalhando de manhã num mercadinho perto de casa, descarregando caixas antes do colégio, estudando à noite com uma lamparina porque minha mãe às vezes desligava a luz da sala para economizar energia. Quando o resultado saiu, liguei para casa empolgada. Com aquele tipo de felicidade que ainda não sabe que vai ser recebida com indiferença. Minha mãe atendeu. Falei o resultado. Houve um silêncio breve e ela disse: "A Letícia vai dançar numa apresentação da escola dela semana que vem. A roupa ainda não tá pronta. Preciso resolver isso." Desligou. Eu fiquei parada no meio da calçada em frente ao colégio, uniforme ainda no corpo, com o celular na mão, sentindo o calor de Fortaleza em cima de mim como se fosse mais pesado que de costume. Na festa de formatura, meu pai tirou uma única foto comigo. Uma. Depois passou a noite conversando com outros pais sobre como a Letícia estava indo bem na aula de dança. Minha mãe foi embora antes do desfile da minha turma, porque a Letícia tinha ficado em casa com dor de cabeça e ela estava preocupada. Cheguei em casa na madrugada, sem ninguém me esperando acordado. Mesmo depois de tudo isso, eu continuei tentando. E isso é a parte que mais me dói e ao mesmo tempo me comove quando olho para trás. Não o que eles fizeram, mas o quanto eu continuei tentando apesar de tudo. Quando comecei a trabalhar de verdade como técnica de enfermagem, comecei a contribuir com as despesas de casa. Não foi pedido de forma direta, foi acontecendo gradualmente, aquele processo insidioso de responsabilidades que vão sendo jogadas nos seus ombros aos poucos, tão devagar que você não percebe o peso acumulando. Primeiro foi uma conta de luz aqui, depois o gás, depois o remédio da minha mãe quando ela teve problema no joelho, depois a parcela de um eletrodoméstico que meu pai tinha comprado a prazo. Fui virando o suporte financeiro invisível da casa, aquele que ninguém menciona em voz alta, mas que todo mundo usa sem pedir licença. Nos 2 anos entre meus 26 e meus 28, contribuí com a casa em média R$ 800 por mês. Fiz a conta quando finalmente decidi fazer a conta. São R$ 19.200. Nunca recebi um obrigada. Nunca recebi um reconhecimento. Numa ocasião, pedi R$ 60 emprestados para minha mãe porque meu salário tinha atrasado e eu precisava pagar a passagem para o trabalho. Ela disse que não tinha. 2 dias depois, vi o recibo de um Pix de R$ 200 que ela tinha mandado para Letícia para ajudar com umas coisinhas. Letícia vivia numa espécie de bolha protegida que minha família tinha construído ao redor dela com muito cuidado. Não trabalhava. Dizia que estava se encontrando, que ia tentar modelagem, que ia fazer um curso de gastronomia, que ia abrir um negócio. Nada disso nunca saiu do papel, mas minha mãe financiava cada plano com entusiasmo. Salão toda semana, roupas novas com frequência, uma viagem para Natal com uma amiga que minha mãe bancou inteira. Quando Letícia queria algo, ela pedia. Quando pedia, recebia. Era simples assim. Já eu aprendi cedo a não pedir, porque a resposta costumava ser não, ou pior, uma expressão de surpresa. Como se eu tivesse feito algo inapropriado só de querer. O contraste mais doloroso não era no dinheiro em si. Era no jeito. Era no tom de voz que minha mãe usava quando falava com a Letícia. Aquele tom morno, presente, de atenção plena. E o jeito que ela usava comigo, distraído, apressado, como quem está respondendo uma pergunta enquanto faz outra coisa mais importante. Letícia entrava num cômodo e minha mãe erguia os olhos. Eu entrava e ela continuava olhando para onde estava olhando antes. A festa de aniversário de 70 anos da minha tia Marlene, irmã do meu pai,
estava sendo planejada há semanas. Um salão alugado no bairro de Aldeota, família inteira, amigos antigos, muita gente que eu não via há anos. Minha mãe tinha marcado o salão para ela e para Letícia na semana anterior. Eu vi a conversa no celular dela por acaso, passando pela cozinha, a mensagem aberta na mesa. Vou levar minhas 2 filhas. 2? Eu estava incluída, pelo menos no texto. No dia da festa, coloquei minha bolsa no ombro. Peguei o batom que tinha comprado semanas antes porque uma colega de trabalho tinha dito que me deixava bonita, e fui até o corredor. Minha mãe estava ajeitando o colar da Letícia. Me viu e disse sem parar o que estava fazendo, sem hesitar, sem sequer mudar o tom de voz. Você não precisa, não tem jeito mesmo. E foi embora com a Letícia. Porta fechada, motor ligado, portão abrindo. Silêncio. Fiquei no corredor por um tempo que não sei medir. Depois fui pro banheiro. Me olhei no espelho por um tempo longo. E enquanto eu me olhava, algo foi acontecendo dentro de mim de um jeito que não tem nome exato em português, mas que qualquer pessoa que já ficou em silêncio olhando pro próprio reflexo depois de uma humilhação vai reconhecer. Era como se eu estivesse vendo aquela mulher de fora do próprio corpo. Uma técnica de enfermagem de 29 anos. 12 horas de plantão nas costas. 19 mil reais dados sem recibo. Uma vida inteira tentando ser suficiente para pessoas que decidiram desde sempre que ela não era. E eu me recusei. Uma recusa silenciosa, sem testemunha, sem discurso. Simplesmente me recusei a aceitar aquela frase como sentença. Peguei a prancha de cabelo que ficava largada no banheiro porque Letícia não usava mais. Passei o batom vermelho com cuidado, igual eu fazia curativo em paciente delicado. Botei o vestido azul escuro que eu tinha comprado numa promoção meses antes, e que ficava guardado porque nunca aparecia a hora certa. Chamei um aplicativo. Entrei no salão da festa 40 minutos depois, com os ombros erguidos e o coração batendo mais forte do que devia. Minha tia Marlene me abraçou na entrada e disse que eu estava linda. E quando minha mãe me viu do outro lado do salão, ela ficou parada, olhando, em silêncio, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela quando me olhava, desconcerto genuíno, como se eu tivesse feito algo que ela não esperava que eu fosse capaz de fazer. Sorri para ela. E fui cumprimentar minha tia. Naquela noite, alguma coisa se reorganizou dentro de mim de um jeito permanente. Como quando você move um móvel pesado que ficou anos no mesmo lugar e de repente enxerga a parede que estava atrás. Eu enxerguei alguma coisa que não conseguia mais não ver. Nos dias que se seguiram à festa, continuei indo trabalhar normalmente, fazendo minha rotina, mas estava observando tudo com olhos calibrados de forma diferente. O padrão que eu sempre tinha sentido, mas nunca nomeado com clareza, estava agora visível com uma precisão incômoda. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia que antes eu simplesmente absorvia como parte da paisagem. A forma como minha mãe sentava mais perto da Letícia na mesa do jantar. Como inclinava o corpo na direção dela quando ela falava. O jeito como minhas notícias eram recebidas com um e as notícias da Letícia eram recebidas com perguntas, interesse, acompanhamento real. Coisas que eu tinha normalizado durante anos estavam se tornando impossíveis de ignorar. Foi numa terça-feira que tudo cristalizou de vez. Cheguei do plantão às 6 da manhã, cansada de um jeito que vai além do físico, aquele cansaço que fica nos ossos quando a noite foi pesada. Tinha tido um caso complicado na madrugada, uma criança de 4 anos que chegou com febre altíssima, e eu ficara do lado dela e da família dela por horas. Cheguei em casa querendo silêncio. Encontrei minha mãe e minha irmã na cozinha tomando café, animadas, conversando sobre uma viagem que a Letícia queria fazer ao Rio de Janeiro. Uma temporada de 1 mês para tentar a vida como modelo. Minha mãe estava calculando quanto podia ajudar. Acho que consigo juntar 3 mil reais para você até o fim do mês, ela disse. 3 mil reais? Com a naturalidade de quem fala sobre comprar pão. Eu me servi de café, sentei e perguntei, com cuidado, com voz controlada. Mãe, você lembra que no mês passado eu te pedi 500 reais para consertar minha moto? Você disse que não tinha. Ela me olhou com aquela expressão de quem está sendo injustiçada sem motivo. Isso é diferente, Camila. A Letícia está construindo o futuro dela. Engoli o café. Fui pro quarto. Fechei a porta devagar para não fazer barulho. Sentei na beira da cama por alguns minutos sem fazer nada. Depois peguei um caderno velho que eu usava para anotar escala de trabalho, virei do avesso e comecei a escrever. De um lado, tudo que eu tinha dado para essa família. Dinheiro, tempo, energia, renúncia de planos.
De outro lado, tudo o que eu tinha recebido em troca. Quando terminei, olhei as duas listas por um longo tempo. A primeira ocupava 2 páginas inteiras. A segunda cabia em 4 linhas. 4 linhas curtas. E uma delas era um favor que eu tinha pedido e que ela nem tinha feito. Eu tinha colocado ali por engano, achando que estava do lado certo. Liguei para minha amiga Raquel naquela mesma tarde. Raquel mora num apartamento no bairro vizinho. É minha amiga desde o ensino fundamental e tem o tipo de honestidade que assusta um pouco, mas que você aprecia profundamente quando está no meio de uma confusão. Contei tudo para ela do início. A frase no corredor, a lista no caderno, os R$ 3.000 para a viagem da Letícia, versus os 500 que me disseram que não tinha. Raquel ficou me ouvindo sem interromper uma única vez, e quando eu terminei, ela disse: Camila, você está bancando uma família que não te reconhece como parte dela. Isso tem que parar. 6 palavras. Simples assim. Às vezes a gente precisa ouvir em voz alta, de alguém que te olha de fora. O que a gente já sabe por dentro, mas tem medo de admitir, porque admitir significa que a dor é real. Conversei também, nos dias seguintes, com Dona Fátima, enfermeira mais velha que trabalhava comigo na UPA. Uma mulher de 52 anos que tinha passado pela própria história parecida com a família dela décadas antes e que carregava essa experiência com uma dignidade tranquila que eu sempre admirei sem entender exatamente por quê. Ela me disse: Você não deve amor incondicional a quem coloca condições em tudo que te dá. Não existe dívida afetiva onde nunca houve investimento real. Escrevi essa frase no caderno. Li ela de novo muitas vezes depois disso. Fui também à biblioteca pública perto de casa e passei uma tarde pesquisando sobre dinâmicas familiares, sobre o papel que certos filhos assumem quando há favoritismo dos pais, sobre os mecanismos que mantêm a pessoa explorada continuando a se justificar pelo comportamento de quem a explora. Cada coisa que eu lia me reconhecia. Não era fraqueza o que eu tinha. Era um condicionamento que tinha começado muito antes de eu ter palavras para nomear o que estava acontecendo. Comecei a agir com estratégia e com silêncio. Isso é importante. Eu não fiz barulho. Não anunciei nada. Não dei avisos. Simplesmente comecei a mudar coisas de forma consistente e quieta. Primeiro, parei de pagar a conta de luz da casa. Sem alarde, sem explicação prévia. Quando minha mãe perguntou no fim do mês, eu disse que meu orçamento estava apertado. Ela reclamou. Depois pagou. Segundo, abri uma conta poupança num banco digital que minha família não sabia que eu tinha. Pequena no começo, mas regular. Toda quinzena, um valor fixo ia direto para aquela conta antes de eu ver o saldo do resto. Terceiro, comecei a pesquisar apartamentos para alugar no bairro onde Raquel morava. Preços, condições, exigências de fiador ou caução. Só pesquisar. Mas pesquisar já era um ato de liberdade que eu nunca tinha me permitido antes. Também comecei a guardar documentos. Comprovantes de transferências bancárias que eu tinha feito para minha mãe ao longo dos anos. Recibos de contas que eu tinha pago. Um bloco de notas no celular onde eu registrava datas, valores, situações específicas. Não porque eu estava planejando uma ação legal necessariamente, mas porque guardar provas era uma forma de me dizer para mim mesma: isso aconteceu. Isso foi real. Você não está inventando. Você não está sendo dramática. Está sendo honesta. Numa sexta-feira, entre um paciente e outro no plantão noturno, recebi uma mensagem da Raquel. O quarto vago no apartamento dela ainda estava disponível. A colega que ia alugar tinha desistido de última hora. Eu li a mensagem no corredor do hospital, com as mãos ainda enluvadas. A luz fluorescente no teto piscando levemente como sempre piscava naquele corredor. Fechei os olhos por 2 segundos, respirei e respondi: Quanto é o aluguel? Alguns dias antes de me mudar, enquanto organizava minhas coisas no quarto, encontrei num canto esquecido do armário um envelope de papel pardo amarelado. Dentro tinha uma carta manuscrita da minha avó materna, que tinha morrido quando eu tinha 22 anos. Uma carta do meu aniversário de 21 que eu tinha guardado e completamente esquecido que existia. Sentei no chão para ler. Ela escrevia que sempre tinha me enxergado, que sabia que eu era diferente naquela família de um jeito que ninguém nomeava em voz alta, que eu tinha mais força do que eu mesma imaginava, que ela tinha orgulho de mim. Fiquei no chão com aquela carta no colo por muito tempo. Chorei de um jeito que não chorava há anos, o tipo de choro que vem de muito fundo e que quando passa deixa você mais leve. Depois me levantei, lavei o rosto e terminei de organizar as malas. O confronto principal não foi planejado. Veio de um jeito que eu não esperava
num domingo de almoço em família, 2 meses depois da festa, quando meu pai reuniu todo mundo, incluindo o Rodrigo, que tinha vindo de São Paulo de visita. Estávamos todos em volta da mesa grande de madeira, aquela mesa que estava na casa desde que eu era criança, quando minha mãe fez o anúncio. Com um sorriso, com um tom festivo, com o ar de quem está dando uma notícia que todo mundo vai celebrar. Ela e meu pai haviam decidido ajudar a Letícia a dar uma entrada num apartamento. Um presente, retirado das economias deles que eu sabia bem de onde vinham em boa parte. Quanto? Eu perguntei. A palavra saiu quieta, com uma calma que surpreendeu até mim. Minha mãe ergueu os olhos para mim. O quê? Quanto vocês vão dar para ela? Meu pai respondeu depois de uma pausa que durou o suficiente para todo mundo na mesa perceber que havia uma tensão que não estava prevista. 20 mil reais de entrada. Coloquei o garfo com cuidado ao lado do prato. Olhei para cada pessoa na mesa, uma por uma. Meu pai. Rodrigo, que já estava com cara de quem quer que aquilo acabe logo. Letícia, que desviava o olhar para o prato com uma concentração excessiva para quem estava só comendo arroz. Minha mãe, que me encarava com aquela expressão de aviso que eu conhecia desde criança, o aviso silencioso de não continuar. Dessa vez, continuei. Eu tenho 29 anos. Eu falei. Devagar, sem gritar, com uma voz que eu não reconhecia como minha porque nunca tinha usado ela antes. Trabalho desde os 16. Contribuí com as despesas desta casa durante anos seguidos, sem que ninguém pedisse formalmente, sem que ninguém reconhecesse, sem que ninguém dissesse obrigada. Quando precisei de 500 reais para consertar minha moto, me disseram que não tinha. Quando precisei de 60 reais para passagem de ônibus porque meu salário atrasou, me disseram que não tinha. 20 mil reais de presente para quem nunca sustentou a própria vida. Fiz uma pausa. Olhei para minha mãe com calma. Não estou pedindo parte disso. Não estou pedindo que vocês mudem nada. Só quero que todos aqui nessa mesa saibam que eu sei, que eu sempre soube, e que não vou mais fingir que não sei. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que ocupa espaço físico. Meu pai disse que eu estava sendo dramática, que não era assim que funcionava, que eu estava estragando um momento de alegria. Rodrigo disse que não era a hora para esse tipo de conversa. Letícia continuava olhando para o prato. E minha mãe, com a voz levemente trêmula daquele modo específico de quando ela estava com raiva, mas tentando parecer magoada, disse: Você sempre foi difícil, Camila. Complicada. Sempre difícil de ajudar. Me levantei da cadeira. Peguei minha bolsa que estava pendurada no encosto. Olhei para minha mãe uma última vez com uma clareza no peito que eu nunca tinha sentido antes naquela casa. E disse: Difícil. Tudo bem. Mas não sou mais invisível. E saí pela porta. Não houve cena dramática. Não houve grito. Não bati a porta. Saí andando normal, pela calçada, enquanto o sol da tarde de Fortaleza caía em cima de mim com toda a força que tem. E pela primeira vez em muito tempo, aquele calor não pesou. Naquela mesma semana, liguei para Raquel e confirmei o quarto. No sábado seguinte, num horário em que eu sabia que minha mãe estaria na casa de uma vizinha, fui buscar minhas coisas. Não eram muitas. Uma mala grande, 2 caixas de papelão. Levei numa tarde. Deixei na mesa da cozinha um bilhete escrito à mão num papel de caderno. Me mudei. Estou bem. Podem me contatar pelo celular se precisarem de algo urgente. Camila. Saí. Fechei o portão da rua atrás de mim sem olhar para trás. Minha mãe ligou 4 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. À noite, ela mandou mensagem. Você está agindo como adolescente. Nunca te tratei diferente da Letícia e você sabe disso. Está magoando a família por um capricho. Li a mensagem na tela do celular com a mão firme. Guardei o celular. Fui organizar meu novo quarto. As semanas seguintes foram estranhas e necessárias ao mesmo tempo. Meu pai tentou uma reaproximação mais suave. Ligou numa tarde com voz diferente da dele no almoço. Mais quieta, disse que sentiam minha falta, que a casa estava diferente. Agradeci. Disse que também pensava neles, mas não voltei. Rodrigo mandou mensagem dizendo que eu tinha exagerado no almoço. Respondi que talvez, mas que era necessário. Ele não respondeu. Letícia nunca entrou em contato diretamente. Fico às vezes pensando o que passa pela cabeça dela quando está sozinha. Se entende o que aconteceu. Se algum dia vai entender que crescer como favorita também cobra um preço que a pessoa não percebe enquanto está recebendo. Não tenho raiva dela. Nunca tive.
Ela também foi criada de um jeito que ninguém escolheu, que ninguém pediu. 6 meses depois, minha mãe ligou num sábado à tarde. Dessa vez, atendi. Conversamos sobre coisas pequenas por alguns minutos. Como vai o trabalho? Como está a saúde? O calor de Fortaleza em novembro. Então ela mencionou, com aquele tom específico que eu já conhecia bem, que a Letícia estava com dificuldade para pagar o condomínio do apartamento novo, que as coisas estavam apertadas, que a família precisava se unir nesse momento. Ficou em silêncio depois, esperando. Eu também fiquei em silêncio por um momento. Depois disse com calma: Mãe, eu torço de verdade para que a Letícia encontre uma solução. Mas não vou participar financeiramente dessa situação. E você sabe o porquê. Ela disse que eu era egoísta. Eu disse que havia aprendido o significado daquela palavra com quem me ensinou. Desligamos as duas ao mesmo tempo. Nenhuma das duas ligou de volta. Hoje é uma quinta-feira de manhã e eu estou sentada na janela do meu quarto no apartamento do Raquel, que pega sol logo cedo, com uma xícara de café que eu fiz só pra mim. O apartamento é pequeno, mas tem um silêncio que a casa dos meus pais nunca teve. Um silêncio que não é ausência de coisa, é presença de paz. Raquel está dormindo no quarto ao lado, vai trabalhar mais tarde. Ontem à noite ficamos conversando até meia-noite sobre nada importante e sobre tudo. E eu lembro que pensei enquanto ela ria de uma história que eu contava. É isso. É exatamente isso que parece ter alguém que te enxerga de verdade. No trabalho, as coisas também mudaram de um jeito que eu não esperava. Quando você para de gastar energia tentando ser suficiente para quem nunca vai te ver, você tem mais energia para colocar nas coisas que importam de verdade. Pedi uma promoção que estava com medo de pedir há meses. Consegui. Sou agora a técnica de referência no setor de emergência pediátrica da UPA, o que significa mais responsabilidade, mas também mais reconhecimento, mais espaço, mais voz. Comecei também um curso de especialização em cuidados intensivos que eu tinha adiado sem um motivo concreto, mas que agora entendo que o motivo era simples. Eu estava gastando minhas forças em outro lugar. Minhas forças são minhas agora. E eu estou aprendendo onde colocá-las. Existe uma diferença enorme entre não guardar rancor e não ter memória. Não guardo rancor da minha mãe. Não passo o dia pensando nela com raiva. Genuinamente desejo que ela seja feliz, que tenha saúde, que a vida dela seja boa. Mas também não esqueci. E a memória que tenho me protege. Me lembra porque os limites que estabeleci existem. Me lembra que aquele corredor, aquela frase, aquele batom na mão não foram acidentes. Foram o resultado de um padrão de décadas. E padrões não se desfazem por saudade, por pressão, por chantagem emocional disfarçada de preocupação. Se desfazem por escolha consistente. A escolha, nesse caso, é minha. E faço ela todos os dias. Aprendi que amor de família não é sagrado só porque é de família. Amor que humilha não é amor. Amor que exclui não é amor. Amor que te faz duvidar de si mesma, que te faz sentir que você nasceu errada, que você é o vestido que sobrou, que você não tem jeito. Esse amor tem outro nome. Pode ser hábito. Pode ser conveniência. Pode ser incapacidade genuína de ver o outro. Mas amor não é. E quando você para de chamar de amor o que não é amor, você libera espaço enorme dentro de você para a coisa que de fato é. Aprendi que estabelecer limite não é punir quem te machucou. É se proteger. É dizer: eu me importo com minha vida o suficiente para não deixar que ela seja usada como recurso por quem não me enxerga. Isso não é crueldade. É dignidade. É o mínimo que você pode fazer por si mesma. Aprendi que a família que você escolhe vale tanto quanto a de sangue, e às vezes mais. Raquel dormindo no quarto ao lado, a dona Fátima no trabalho que me disse a frase que precisava ouvir, a minha avó que escreveu uma carta que eu só li anos depois de quando precisava. Essa rede de pessoas que me vê vale mais do que qualquer laço que só me cobrava. E aprendi que o batom vermelho estava certo. Que ir àquela festa foi a coisa mais importante que eu fiz naquele período. Não porque mudou o que minha mãe pensava de mim, mas porque mudou o que eu pensava de mim mesma. Foi o primeiro dia que eu me escolhi. E depois que você aprende a se escolher uma vez, fica mais fácil da segunda. E da terceira. E um dia você percebe que está se escolhendo todo dia, no pequeno, no cotidiano, na xícara de café na janela que pega sol de manhã. Se você está me ouvindo agora e reconhece alguma parte dessa história, se você já ficou parada num corredor com algo na mão esperando que alguém te enxergasse, se você já foi o vestido rosa quando merecia ser o azul,
Eu quero que você ouça isso com toda a atenção que eu sei dar. Você tem jeito. Sempre teve jeito. O problema nunca foi você. A questão não é se sua família vai mudar. Talvez mude, talvez não. Não é isso que importa agora. O que importa é o que você vai fazer enquanto espera por uma mudança que pode nunca chegar. Vai continuar bancando o invisível? Vai continuar pedindo aprovação de quem decidiu desde sempre não aprovar? Ou vai pegar o batom, botar o vestido que você guardou para uma hora boa e aparecer do seu próprio jeito no lugar onde você tem todo o direito de estar? Deixa o seu like aqui se essa história tocou em alguma coisa dentro de você. Esse gesto simples me diz que não estou falando pro vazio, que tem alguém do outro lado que entende o que é isso. Se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história nova, de mulheres que decidiram parar de pedir espaço e simplesmente ocupar o que é delas por direito. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Às vezes a história certa chega na hora certa, e talvez seja você a pessoa que vai colocar ela na frente de quem precisa. Me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já teve um momento de virada? Qual foi o seu corredor, o seu batom, a sua festa? E me diz de qual cidade você está me ouvindo agora. Estou em Fortaleza, na janela que pega sol, com o café esfriando porque fiquei aqui contando isso tudo pra você. E não me arrependo nem um segundo.